Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai falar sobre Packet Sniffer, né? Packet Sniffer aí também conhecido como análise de pacotes ou análise de protocolos. Basicamente, o Packet Sniffer é bastante conhecido principalmente pelos seus softwares que são responsáveis por fazer essa análise, que é o Wireshark ou o TCP/Dump, né? Que são opções aí que a gente tem hoje de softwares para fazer isso. E como que funciona essa análise de protocolos, essa análise de pacotes? Isso funciona basicamente porque hoje a gente tem diversos ativos dentro de uma rede, servidores, roteadores, switches e assim por diante. E esses equipamentos eles operam a todo momento com a transferência de dados entre os próprios dispositivos, gerando assim um volume grande de informações. Então, aí a gente tem um tráfego gigantesco de pacotes dentro de uma rede e existe a possibilidade de fazer esse packet sniffer, essa análise de pacotes, essa análise de protocolos que funciona especificamente, né, como um interceptador dentro da rede, vamos dizer assim, né? Então, acontece que a gente tem dois tipos, né? Tem um sniffer de hardware e tem um sniffer de software. O sniffer de hardware, ele basicamente é um equipamento responsável por fazer toda essa interceptação de dados, armazenando esses pacotes encaminhados para um local centralizado de análise. Pode ser o próprio HD do servidor ou pode ser um servidor terceiro, sabe? Um servidor de log, alguma coisa do tipo. Então ele é como se fosse um firewall hardware e firewall software, sabe? A gente tem os dois. Então o sniffer ele também possui um sniffer hardware, né? Já o sniffer software, ele funciona como uma alternativa e ele é muito utilizado na análise de redes, né? Ele basicamente faz uma configuração da comunicação com a placa de rede e levanta cada bit de rede transferido ali para análise. Ele faz essa intersecção de software entre a comunicação da placa de rede e o sistema operacional, vamos dizer assim, permitindo o recebimento de todos os dados de um domínio específico. O uso desses sniffers eles podem ser para diversas coisas, né? Como, por exemplo, para analisar a complexidade de uma rede, para analisar a latência, para analisar o gargalo de pacotes, ou até mesmo para fazer a análise de como um certo software, um certo site, um certo sistema se comporta. E a importância do Packet Sniffer é exatamente para isso, né? Para fazer com que essa análise de processo seja possível para, por exemplo, identificar alguma instabilidade ou perda de pacote de um sistema, de uma comunicação ou de equipamentos até mesmo, certo? E, além disso, esse tipo de ferramenta pode ser utilizada para medir o tempo de resposta de uma rede, o que facilita ali a identificação de latência alta quando a gente fala de aplicativos que precisam de uma comunicação rápida, como por exemplo aplicativos de jogos online e tudo mais. Então isso pode ser feito para esse tipo de comunicação. Essa essa análise de pacotes hoje dentro da área de segurança da informação, ela também é feita para identificar se algum aplicativo, algum script, algum software ou algum computador está se comportando de uma maneira que ele não deveria. Por exemplo, abrindo conexões quando é iniciado ou fazendo requisições e recebendo informações que ele não deveria estar recebendo, de destinos que ele não deveria estar enviando ou de remetentes que ele não deveria estar se comunicando, né? Então, esse tipo de análise hoje ele pode ser feito utilizando esses packet sniffers, né? Identificando como que aquele computador, como que aquele dispositivo ele está se comunicando na rede. Pô, e aí acabou de iniciar o sistema operacional, ele já está mandando um montão de pacote para um IP totalmente desconhecido do escopo da empresa. Pode ser que haja alguma coisa errada, né? Então é feito esse tipo de análise de packet sniffer nesse tipo de situação, né? Para entender se existe alguma comunicação externa, se existe alguma possibilidade de backdoor, se existe ali algum tipo de RAT, né? Remote Access Trojan, algum tipo de Command and Control, CIC, dentro daquele computador, fazendo algum tipo de requisição que não deveria estar acontecendo, e isso pode ser feito
por meio desses packet sniffers, né, por meio dessa interceptação. E para você fazer essa análise de pacote, existem 3 pilares importantes. O primeiro é a compreensão básica para o monitoramento de redes. Então, para evitar uma sobrecarga de rede ou para evitar qualquer tipo de problema com o seu packet sniffer, você tem que utilizar ele de uma maneira sábia. Você não pode fazer com que ele se torne um problema dentro da sua rede, para que ele faça, ou no caso ali, para que ele seja um gargalo. Por exemplo, você pega um computadorzinho e coloca como packet sniffer, todas as informações que saem da rede passam por ele como se fosse um proxy e todas as informações que entram também. Se ele é um computador fraco, se ele é um computador que não tem uma banda interessante, né, no caso ali, vamos dizer que é um computador que passa no máximo 100 MB, mas o tráfego da sua empresa é de 10 GB, cara, ele vai ser o gargalo da sua empresa, ele vai deixar todo mundo lerdão. Ele vai ter perda de pacote, o caramba. Então, você tem que ter o conhecimento básico de onde você vai fazer esse monitoramento de rede. Um outro ponto é que você precisa manter uma estratégia de amostragem de pacotes. Imagine que, ao analisar diversos pacotes de diversas máquinas, eles irão gerar um volume gigantesco de dados, preenchendo um espaço gigante no seu disco rígido, caso você esteja fazendo armazenamento dessas informações. Então, você precisa estabelecer um parâmetro de amostragem para que você consiga identificar quais tipos de pacote você quer fazer o filtro, quais tipos de pacote você quer armazenar, quais tipos de pacote você quer jogar fora. Porque vamos supor que você tenha uma massa gigantesca de informações para fazer a visualização. Como que você vai saber se esses dados, se esses pacotes eles são verídicos ou se eles são pacotes suspeitos? Então você precisa ter todo um escopo bem configurado do que você quer visualizar e o que você não quer visualizar. Um outro ponto é aplicar as estratégias de segurança, porque as informações carregadas nos pacotes, né, nesse tráfego todo, eles são dados que podem ser de alto valor. Então, você precisa sempre saber manipular essas informações. É necessário entender como essas ferramentas elas funcionam para que você não acabe sendo um problema de segurança ao invés de uma solução de segurança. Lembre-se que podem estar trafegando coisas extremamente importantes ali naqueles pacotes que você está fazendo a verificação, né? A interceptação. E como eu disse, existem algumas soluções de packet sniffer para software. Um deles é o TCP-dump. O TCP-dump é um utilitário de linha de comando que roda nos sistemas Linux e permite capturar e analisar o tráfego de rede que passa pelo seu sistema. Ele é frequentemente utilizado para ajudar a solucionar problemas de rede, bem como uma própria ferramenta de segurança. Então, o TCP-dump ele é CLI. O Wireshark ele é um analisador de protocolos de rede mais amplamente utilizado do mundo e ele permite que você veja o que está acontecendo em sua rede em um nível microscópico. É um padrão de muitas empresas comerciais e sem fins lucrativos, agências governamentais e instituições educacionais. O Wireshark ele possui um rico conjunto de recursos e ele pode ser utilizado tanto em sistemas Linux quanto em sistemas Windows e possui suporte aí para macOS, Solaris, FreeBSD, NetBSD e muitos outros tipos de sistemas operacionais. Ele possui diversos tipos de filtro e diversas formas de você fazer essa análise do sistema. A diferença é que o Wireshark ele nativamente é com interface gráfica, então ele é um GUI e ele tem muita coisa interessante para ver dentro dele, não é um software de difícil acesso. Inclusive, a gente já falou sobre o Wireshark aqui no canal em outras oportunidades. Eu vou tentar deixar o vídeo vinculado aqui no card. Se você está ouvindo pelos agregadores de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e afins, você não vai ver esse cardzinho, então dá uma olhada lá no YouTube Guia Anônima para você entender qual vídeo que eu estou referenciando. E lembrando que boa parte desse conteúdo eu peguei da redação da CCyber, lá do blog da CCyber, e a CCyber é uma empresa, uma academia especializada em cibersegurança e eles são muito focados na parte de segurança defensiva e utilizam aí essas ferramentas de packet sniffer para apresentar para os alunos as formas de identificação de uma possível invasão, de um possível
ataque cibernético. Então, por meio de diversos cursos de segurança defensiva, a C-Cyber ela ajuda os alunos a entenderem um pouco melhor essa parte de análise de possíveis ataques e possui aí o From It to Cyber, que é exatamente isso, é da TI para cibersegurança, certo? Que é uma jornada, uma trilha, um caminho onde a C-Cyber te pega na mãozinha e te leva junto. E eles possuem diversos parceiros e várias soluções super interessantes, porque as aulas da C-Cyber, elas são muito práticas. Então eles têm diversos tipos de tecnologia para te mostrar como é feito um ataque num ambiente totalmente simulado e realista, ultra realista na realidade. Então dá uma olhadinha, se você quiser conhecer mais sobre esse cyber, o site dele está aqui no comentário fixado, clica lá, conheça um pouco mais sobre esse cyber e basicamente é isso. Espero que você tenha entendido o que é um Packet Sniffer. Se você não entendeu comigo, com certeza você vai entender um pouco melhor lá com o pessoal da C-Cyber, já que eles têm um conhecimento muito mais a fundo do que eu nessa parte. Afinal, a área deles é o Blue Team. É isso, valeu e até mais.